Então, retomando por um problema técnico na gravação, durante o sono, esse desprendimento parcial, os benfeitores julgam válidos, úteis e acionam na memória espiritual aquilo que deve ser lembrado. Agora, é importante salientar que os benfeitores espirituais ou farão diretamente ou acionarão esta lembrança na memória espiritual, que depois surge muitas vezes como esta voz do instinto, como vimos ali em O Livro dos Espíritos. Eles levam em conta esta capacidade emocional, espiritual da pessoa de gerir essas informações. Quando falamos de pressentimento, de acidentes, de doenças e de desencarnação, é claro que são poucas as pessoas que têm maturidade para isso. Por isso, é uma questão de excepcionalidade. Não é uma questão que acontece a miúde, com muita frequência. Então nós temos que tomar muito cuidado. E quando os espíritos fazem esta revelação pelo pressentimento, naturalmente que em se tratando de provas e expiações necessárias ao processo evolutivo, portanto inevitáveis, vemos que a ideia não é para que a pessoa evite, fuja do fato anunciado que vai acontecer, mas é para que ela se tenha ali, revele serenidade e equilíbrio para gerir aquela informação. E os benfeitores avaliam isto. Vou dar um exemplo. Às vezes vai acontecer a desencarnação de um ente da família e os espíritos, numa situação de excepcionalidade, fazem com que este pressentimento chegue a um dos membros da família. Por que o fazem? Porque avaliam que aquela pessoa terá condições de gerir a informação. Não é para sair contando para todo mundo, para gerar alarde, medo. É para que a pessoa se fortaleça ainda mais interiormente, desenvolva esta confiança moral, a fim de que, ao acontecer, ela seja ali, naquele grupo familiar, a voz do equilíbrio, da serenidade, embora, claro que ela possa vivenciar saudavelmente o luto, mas ela vai ser aquela que já estava previamente preparada. Ao acontecer, não será pega de surpresa e terá um pouquinho mais de condições de ser a voz do equilíbrio, a voz do bom senso e da serenidade naquele momento da desencarnação do ente querido. Outro ponto muito importante, eu trabalho com atendimento fraterno na casa espírita e já atendi muitas pessoas que foram alvos de processos obsessivos dessa área. Espíritos inferiores que querem causar medo, pânico, insegurança e muitas vezes, sabendo de quais são os traumas e os fatos que geram mais insegurança às pessoas, muitas vezes, por sintonia, acabam gerando esse tipo de clichês mentais durante o sono, esse tipo de revelação via inspiração, para que a pessoa fale, há pessoas que eu atendi que estavam sonhando que a morte dela estava perto, que iria acontecer um acidente, então a pessoa não saía de casa, não viajava, perturbada a todo momento tentando fugir disto. Claro que benfeitor espiritual não vai revelar, não vai gerar pressentimentos para pessoas despreparadas, por isso é uma situação de excepcionalidade. É mais fácil espíritos inferiores querendo promover esse tipo de perturbação no indivíduo, fazer revelações inverídicas que não acontecerão, e nós ali acalmando as pessoas, fala, fique tranquila, confie, não vai acontecer, não é coisa de espírito superior, de guia protetor, está na cara que é um espírito que está querendo atormentar, afligir, e as pessoas acolheram os conselhos que demos e seguiram, né? E o fato não aconteceu. Existem espíritos missionários que reencarnam e revelam em vida conhecimento da data da própria desencarnação, também uma situação de excepcionalidade, um espírito muito acima da média. A gente lembra de Eurípides Barçanufo, que anotou lá no calendário
se não me falha a memória, novembro de 1918, quando morreria da gripe espanhola. E Chico Xavier escolheu o dia da desencarnação, o dia que o povo brasileiro estivesse feliz. Então, naturalmente, que são situações de muita excepcionalidade, porque temos ainda muita dificuldade de lidar com desencarnação, morte de um ente querido, a própria desencarnação, receber uma revelação de uma doença grave que nos afetará, de um acidente que irá acontecer com um membro da família. Então, tomemos muito cuidado em relação a essas questões de pressentimentos. E outro ponto também que nós notamos aqui, muito importante, Kardec no fim aqui vai falar dos acontecimentos vulgares, que muitas vezes acontecem logo mais em nossa vida, não porque estavam no nosso planejamento, porque eram das nossas necessidades evolutivas, mas porque nós, por fraqueza, por invigilância moral, por descuido, por ações equivocadas, alicerçadas no egoísmo, no orgulho, nos valores distorcidos, acabamos gerando fatos adiante penosos, doenças por hábitos inadequados, por exemplo. E nesses casos, quando são acontecimentos que não estavam em nosso planejamento reencarnatório, mas vão decorrendo de escolhas equivocadas, diz aqui que os espíritos poderão vir nos aconselhar, que os bons espíritos, conforme está em o Livro dos Médiuns, não impõem, sugerem para que a pessoa modifique o comportamento, modifique os hábitos. Então os espíritos virão, muitas vezes sugerindo isto, prenunciando que coisas ruins poderão acontecer mais adiante. São então situações ainda evitáveis, que daí os benfeitores fazem este alerta moral e muitas vezes anunciam algo de ruim que poderá acontecer se a pessoa continuar na via equivocada. E aí é claro que a pessoa vai analisar dentro do bom senso, do livre-arbítrio, né, a fim de que avalie tudo isto e possa mudar a tempo, evitando um evento futuro penoso e que, em tese, seria desnecessário. E aí Kardec, por fim, fala dos prognósticos, dos fenômenos físicos que antecedem prognósticos. Ele vai falar que normalmente estão envolvidos em coisas místicas, da imaginação, de pessoas que procuram estes sinais exteriores para poder justificar um evento futuro, dar um ar de mais misticismo, um ar de algo milagroso, algo diferente, e procuram muitas vezes associar um evento a um fenômeno material, trovões, tempestades, como vimos aqui. Então Kardec apresenta dessa forma, mais produto da imaginação ou do desejo de algo miraculoso do que propriamente uma ocorrência, digamos assim, produzida pela espiritualidade superior. Há situações excepcionais também que podem acontecer. Nós lembramos aqui não é um caso de pressentimento, mas às vezes fatos são marcados também por fenômenos físicos. O espírito Amélia Rodrigues descreve ali na crucificação de Jesus que o templo se fechou, escuro, trovões e raios, realmente prenunciando que aquilo que estava acontecendo era algo realmente, digamos assim, do ponto de vista moral. Embora Jesus soubesse que iria para Jerusalém, que seria crucificado, ele anunciou, mas era realmente algo que decorria da ignorância da criatura humana. Então, às vezes, a espiritualidade, numa situação também de muita excepcionalidade, nós sabemos em O Livro dos Espíritos o quanto os espíritos superiores podem produzir esses fenômenos da natureza, e eles podem sim produzir uma tempestade, muitas vezes para marcar um determinado fato que está acontecendo, para que aquilo chame mais a atenção da humanidade do ponto de vista moral. Mas é um artigo bem interessante aqui, portanto, que Kardec traz para as nossas considerações. Depois vem o Zuavo Jacob,
Vocês lembram também, um assunto que foi já tratado por nós, Kardec, em vários artigos, tece elogios a este senhor Jacob e fala do seu desapego, do seu desinteresse, de não produzir, não fazer falsas promessas, prometer cura. Então, vimos no mês de outubro, inclusive de 67, este comentário, então, onde Kardec fala um pouco desta faculdade curadora, e ele próprio já havia anunciado que já fazia algum tempo que o zoavo Jacob não estava curando mais. Isto produziu desagrado em algumas pessoas, porque ele atraía mil e poucas pessoas no local onde curava. Isso desagradou vizinhos, desagradou outras pessoas, né? E fez talvez o que tenha motivado esta cessação desta atividade. Kardec aqui na nota de encerramento do artigo fala: o senhor Jacob ainda não retomou o curso de suas curas. Dois pontos importantes que Kardec traz aqui em relação a poder-se produzir cura sem a intervenção dos benfeitores. Kardec fala que é possível. A pessoa usando o próprio recurso fluídico, ele teria que ter naturalmente um recurso fluídico, já vem com esse planejamento, com um corpo propício para produzir esses recursos fluídicos de alta qualidade, capaz de produzir curas, né? O mais comum é a intervenção dos espíritos, potencializando, canalizando esses fluidos para produzir a cura, mas Kardec fala que é possível. E um convite que o médium de cura, o zoavo, o senhor Jacob, se recusou a ir no hospital para curar pessoas na presença de médicos, de pessoas capacitadas para avaliar. Kardec fala que um dos motivos é que o meio hostil, pessoas que duvidavam, um ambiente diferente, poderiam paralisar a ação fluídica do médium, criar um empecilho, criar um obstáculo, muitas pessoas atraídas pela curiosidade, e de forma que este ambiente, diz Kardec, poderia gerar eflúvios antipáticos e de alguma forma neutralizar ou dificultar a ação do senhor Jacob. Por fim, aqui bem no fim, o Kardec vai noticiar que estava no prelo, o último artigo, antes de um aviso que às vezes ele fazia na revista, a obra A Gênese, né, a quinta obra da codificação, que nós veremos lançada no início de 1868, mas aqui ele diz no prelo, ou seja, na iminência, sendo preparada esta obra extraordinária da codificação. E em notícias bibliográficas, Kardec traz aqui uma obra que nos parece muito importante, de um alcance doutrinário também importante, tanto que Kardec escreve várias páginas sobre a obra, A Razão do Espiritismo, por Michel Bonamy, que era um juiz de instrução, membro dos congressos científicos da França. Kardec às vezes fazia questão de identificar a pessoa quando era dotada de um padrão intelectual acima da média, para demonstrar que pessoas de bom senso, inteligentes, se dedicavam ao estudo da doutrina espírita, porque muitos antipáticos ou inimigos do espiritismo diziam que eram pessoas incultas, etc., fáceis de serem enganadas, e muitas vezes víamos essas pessoas de destaque da sociedade, conhecidas pela sua intelectualidade, que tornavam-se espírita. Então isso naquele momento era importante. E Kardec aqui vai transcrever o prefácio da obra, e onde demonstra que o autor ele vai bater muito nessa tecla da lógica e da razão do espiritismo, o que nós chamamos de fé raciocinada. Por isso até o título da obra, A Razão do Espiritismo, onde o autor vai refutar aqui muitos ataques, muitas repulsas das ideias, que era natural que recebesse esses ataques. As doutrinas novas sempre têm os seus detratores, os seus inimigos. Diz ele que os adeptos do espiritismo foram chamados de alucinados, loucos,
impostores, enfim, e ele vai refutando naturalmente que tudo isso, dizendo que muitas pessoas do passado, da história da Terra, que trouxeram conhecimentos, que foram tidos como equivocados e depois, com o tempo, mostraram-se verídicos e eram tidas como loucas. Ele citou Benjamin Franklin, ele citou Galileu, ele citou outros exemplos aqui, inclusive Sócrates, condenado a beber a cicuta, mas aí ele vai continuar então, portanto, nessa introdução, falando assim, né, num texto aqui, assim o filósofo espírita, né, porque no sentido de filosofar, de refletir, de pensar, de avaliar, de não aceitar cegamente, chamado a levar suas investigações a esses novos e esplêndidos horizontes, só tem por limites o infinito. Não é senão esclarecido pelas luzes de uma prudente razão e tomando como guia a fria e serena lógica que deve dirigir as peregrinações no domínio da ciência divina, cujo véu foi erguido pelos espíritos. Então, o próprio autor diz que o livro é resultado dos seus próprios estudos e meditações sobre os assuntos que ele aborda de espiritismo. Então, realmente é um livro que Kardec cita. Ele cita aqui todos os temas abordados, né, o índice do livro. Realmente a gente percebe aqui um livro muito importante: definição do espiritismo, reencarnação, união da alma com o corpo, pecado original, inferno, missão do Cristo, purgatório, céu, pluralidade dos mundos habitados, caridade, perispírito, os tempos preditos, prece, fé. Realmente um livro muito rico. E Kardec vai citando aqui ainda, ao encerrar, alguns trechos esparsos da obra, onde ele vai falar, por exemplo, da união da alma com o corpo, a utilidade disto, porque vir para a carne é uma experiência necessária para o espírito no estágio em que nos encontramos. Ele vivenciará situações importantes para o seu aprendizado, de relações humanas, de ambientes e situações que o mundo espiritual não pode produzir a ele, porque no mundo espiritual vigora a lei de afinidade. Estamos com espíritos que muitas vezes pensam como nós, estão no mesmo status vibratório que nós, e a Terra nós convivemos com pessoas diferentes, desde as que são melhores do que nós, como aquelas que são piores, mais atrasadas, gerando para nós desafios e aprendizados do ponto de vista moral. Portanto, esta vinda ao corpo, a reencarnação, é necessária para o progresso do espírito, onde ele vai ter que naturalmente lidar com a questão dos instintos e a sensualidade do corpo, né? Lutar contra estas tendências inferiores que ele chama de pecado original. Este seria o verdadeiro pecado original. Não aquele pecado, nós respeitamos quem pensa assim, de Adão e Eva, de comer o fruto da árvore proibida, a tentação da serpente. Na verdade, é isto. Ele vai dizer que, até ele fala, a intervenção da serpente tentadora não é outra senão os desejos da carne e a solicitação dos sentidos, as nossas fraquezas. Porque o problema não é da carne, são tendências do espírito, que ele ainda não superou. Ainda é escravo das paixões inferiores, das paixões perturbadas. Então esta é a tentação, essa simbologia da cobra, não está no exterior, está no interior, em nosso íntimo. E a nossa luta, o bom combate, é contra esses inimigos íntimos que ainda nós trazemos e que se constituem nos nossos defeitos morais, portanto no nosso pecado original, que vamos de reencarnação em reencarnação vencendo e nos libertando das imperfeições, conquistando as virtudes. Então, muito interessante as ideias aqui trazidas da morte, que não é o mal, né, que o espírito segue vivo, na verdade um tempo de parada na prova terrestre. Então, nos parece ser realmente um livro muito, muito útil. Não sei se ainda é possível encontrá-lo em sebos, enfim, um livro muito antigo, né? Mas de qualquer forma está aqui registrada na Revista Espírita, um livro profundamente alinhado com a ideia espírita, enaltecendo principalmente a racionalidade,
a fé racional, que realmente é algo muito importante que nós encontramos na doutrina espírita. Então vemos aqui mais uma revista espírita que nos trouxe inúmeras reflexões, dilatando, ampliando o nosso entendimento desta veneranda doutrina, que tem sido, sem dúvida, este grande farol a clarear os nossos passos na Terra.